Oi, hoje é a resenha do conto Teia de Aranha, escrito por Mariana Enríquez, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. É mais difícil respirar no norte úmido, ali perto do Brasil e do Paraguai, com o rio feroz guardado por mosquitos e o céu que passa em minutos do límpido azul celeste ao negro temporal. A dificuldade começa a ser sentida de imediato, nem bem se chega, como se um abraço brutal cingisse as costelas. É tudo mais lento, as bicicletas passam muito de vez em quando pela rua vazia na hora da siesta. As sorveterias parecem abandonadas apesar dos ventiladores de teto que giram para ninguém. As cigarras gritam, histéricas, em seus esconderijos. Assim começa Teia de Aranha, escrito por Mariana Enríquez, que conta a história de uma mulher que a gente não fica sabendo o nome dela durante toda a narrativa. Mas o que é interessante aqui é que ela é casada com Juan Martins, um sujeito insuportável. Sabe aquele homem chato para Dedéu? Que literalmente a mulher se arrepende de ter casado? Pois é, essa é a situação aqui desta nossa protagonista. E no contexto inicial da história, ela está sempre em contato com os seus tios que moram lá em Corrientes, que provavelmente, eu não conheço muito bem a Argentina, é uma cidade vizinha, fronteira com o Paraguai. Por isso que o Brasil e o Paraguai são citados por aqui. Deve ser ali perto da Tríplice Fronteira. Enfim, o que vale, os tios dela que moram por lá sempre comentam, pô, você nunca vai mostrar o seu marido pra gente, parece que você está escondendo ele. E ela até diz aqui no texto, né, realmente eu estou escondendo, porque o sujeito é um traste. Mas ela pensou, quem sabe, né, se a gente viajar para lá, conhecendo novos ares, esses ares esquisitos que ela acabou de narrar aqui no começo da história, né? Quem sabe o cidadão toma rumo na vida e passa a ser um homem mais interessante de conviver, né, no dia a dia. Bom, ela estava errada. Ela levou lá o marido lá para Corrientes. Os tios logo que viram o sujeito falaram, minha filha, tu fez um péssimo casamento mesmo. Mas lá também, ora com os tios, a prima dela, a Natália, e a Natália quer visitar, fazer umas comprinhas, parece, lá no Paraguai. Então iam atravessar a fronteira, e ela convidou, pô, vocês não querem ir junto comigo? E traz o Juan Martín também. Que bela escolha também da prima. Enfim, vão os três de carro, cruzam a fronteira, vão para o Paraguai e fazem algumas coisitas por lá, para comprar justamente, se eu não me engano, eram rendados, bordados, enfim, alguma coisa parecida. Mas logo a gente descobre que o Juan Martín, ele é chato para todo mundo, na verdade ele não suporta ninguém. E ele também lá tem os seus olhares tortos para a prima de sua esposa, a Natália, que ele diz que é uma mulher que não é bela, mas na verdade ela é muito estonteantemente linda, segundo a própria narradora aqui da história. Mas a coisa curiosa é que realmente não temos história por aqui praticamente. Pois é. Parece que temos uma promessa de que algo vai acontecer, mas não. Sempre lembrando, né? Essa coletânea aqui da Mariana Enríquez, ela trabalha sempre essa questão da coisa meio mística, algo esquisito que pode acontecer em suas histórias. Mas ela mais promete do que realmente entrega pra gente algo macabro, talvez, de meter medo durante a narrativa. Sim, há alguns 2 ou 3 pontos durante toda essa história que você pode pensar, caramba, vai acontecer alguma coisa sinistra. Por exemplo, só para deixar bem claro para vocês, não é exatamente um spoiler, mas vale a pena frisar do que se trata. Isso está relacionado, claro, ao personagem da Natália. Digamos que a protagonista da história e o Juan Martín são pessoas normais. Mas ela, a Natália, um dia ela estava viajando num avião com o seu namorado e passaram por cima de uma certa casa. Na hora que ela bateu o olho naquela propriedade, lá embaixo, ela percebeu que aquilo começou a pegar fogo. E ela ficou super assustada. Ela comentou com o namorado, mas o namorado meio que fez um certo desdenho. Depois, na volta, no trajeto de retorno lá com o avião, ela olhou de novo para casa e a casa estava inteira, não estava pegando fogo. E ela comentou então com o namorado, ou não comentou, comentou por si mesma. Ela não tinha certeza ainda se aquela casa já havia pegado fogo em algum tempo atrás, décadas atrás, sabe-se lá quantos anos, ou um dia, aí sim,
que ela se incendiaria. Ou seja, ela é uma mulher então sensitiva, aquela tipo bruxa, mais ou menos assim, né? Que também faz o jogo de cartas do tarô, coisa que, por exemplo, o Juan Martín não gosta. Pois é. Aí vocês perguntam, tá, mas é só isso aí que tem a questão das coisas esquisitas nesse texto aqui da Mariana Enríquez, que ela já apresenta nos contos anteriores? Não, também tem outra situação curiosa, onde eles estão numa certa hospedagem, ainda lá no Paraguai também, onde eles conhecem um bando de caminhoneiros que estão lá almoçando, também junto com eles no salão da hospedaria, e pinta aquelas conversas macabras, justamente, de caminhoneiros, né? Os caminhoneiros gostam de trocar essas histórias de terror, de assombro, né? Aquelas coisas esquisitas que acontecem pelas estradas afora. Exatamente. Numa dessas histórias você também fala, não, caramba, essa história que está sendo contada ali por um dos caminhoneiros vai entrar aqui dentro desse conto da Mariana Enríquez de alguma forma. E claro, relacionada à figura do Juan Martín. Porque uma coisa que a gente precisa destacar é que o cara é chato para a esposa e também para os parentes dela, mas também é chato para a gente que está lendo a história. O cara, esse personagem, é insuportável, daquele tipo que você fala, caramba, termina logo essa história porque eu não aguento mais o sujeito. É simplesmente insuportável. Inclusive, esse texto aqui da Mariana é longo, tem mais de 20 páginas, só que é uma coisa curiosa, o primeiro título aqui do livro, que foi O Menino... como é que era? Até esqueci agora. O Menino Sujo, também era um texto longo, mas ele era mais cansativo de ser lido, porque tinha umas coisas mais intrincadas, a história mais rebuscada. Essa história aqui é super simples, na verdade é só um contexto de uma mulher infeliz no casamento, porque está casada literalmente com um traste de um homem. Mas a história, mesmo sendo grande, ela passa rápido, porque é muito simples a narrativa que está sendo dita aqui. Mesmo quando cai nesses momentos, a gente pode pensar, vai acontecer algo místico aqui nessa história, promete alguma coisa assombrosa. Também não vai acontecer. Mesmo porque, digamos que eu já estou calejado da Mariana Enríquez. Eu sei que ela mais promete do que realmente ela entrega. Acho que só teve uma história, ou duas talvez, nessas 6 primeiras que nós lemos, que realmente ela entregou algo esquisito, que realmente ela não ficou na promessa. Mas aqui é pior ainda, porque justamente aquela coisa da prima, da Natália, dela ter aquelas visões, e depois aquele contexto das histórias do caminhoneiro, aquilo, de fato, não se junta à história de fato do casal. Por que está tudo incluído aqui? A gente pode até considerar, se qualquer escritor começasse a contar essa história aqui e narrasse apenas isso que está narrado, essa dificuldade de relacionamento do casal, essa chatice desse personagem, desse homem fútil, você pensaria, caramba, por que eu li essa história? Não tem nada demais, porque ela merece uma certa atenção. Mas aí você pensa, tá, uma história contada assim simplesmente, uma temática batida, quantas histórias sobre mulheres infelizes no casamento nós já lemos. Isso, foram boas, mas essa não é. Mas você pensa, ok, pelo menos nesse texto da Mariana Enríquez está injetado então essas questões assombrosas que podem render alguma coisa. Mas, como eu comentei, uma coisa não se liga à outra. Fica tudo destacado, aquela visão da prima e aquelas histórias contadas pelos caminhoneiros. Nada faz sentido. Até que a gente chega ao final dessa narrativa, onde eles têm um problema no carro, aquele bendito carro que eles foram lá para o Paraguai. Um carro meio velhinho, o carro da Natália, que ela provavelmente não revisou antes de fazer a viagem, e o Juan Martín ficou puto da vida com a prima da esposa, né? Caramba, somente ela para fazer isso, nunca mais quero voltar para cá, nunca mais me convide. Um sujeito insuportável. E naquelas, como eu disse, nós também não gostamos. E queremos mais que ele se exploda. Literalmente. E é o que vai acontecer com ele. A história tende a isso. A gente sabe que alguma coisa de errada vai acontecer com o sujeito. Mas, de acordo com as duas premissas que nós tivemos de assombro aqui na história, você pensa, poxa, vai acontecer nessa linha. Mas do que de fato acontece com o cidadão é algo super besta. Completamente... é assim que a história acaba, Dona Mariana Enríquez? Poxa, a gente estava querendo mais, mesmo que a história já não estava rendendo. O personagem super chato, pra dedéu. Mas até não chega a ser um problema de fato, porque a gente tem que embarcar, claro, na persona desses personagens. A gente tem que realmente ou amar ou odiar o que é apresentado pelos escritores. Mas no caso, a história em si é fraquinha, não tem nada demais. O que foi agregado não acrescenta nada mais. E quando a gente chega no desfecho, então a gente praticamente
é enganado. É, sim, é outra tendência que a gente pode encontrar nas histórias da Mariana Henriques. Como ela promete demais, quando a gente chega ao final das suas narrativas, a gente pensa, fui enganado. E talvez aqui em Teia de Aranha, mais uma vez. Aliás, por que tem esse título, Teia de Aranha? Tem a ver com a situação que a própria personagem protagonista se colocou ao casar com esse sujeito esquisito. Ah, sim, um detalhe. Por que ela casou com esse cidadão? Bom, foi apressadamente. Ela perdeu os pais cedo, tinha 17 anos praticamente. Ele foi uma tábua de salvação para ela. Casou assim meio que para ter alguém por perto, para cuidar dela. Só que ela não percebeu nesse processo que o sujeito era um idiota. Enfim, não serve para nada. Ela tem uma emancipação no final daqui da história? Tem. É meio que óbvio. Isso também era quase que fato que ia acontecer quando terminasse essa narrativa. Ou seja, não temos nenhuma surpresa quando termina tudo isso. E ficamos realmente com a sensação que, tá, e daí? Posso já começar a esquecer essa história? Sim, é fácil esquecer essa história, porque ela não tem nada demais. Alguma pessoa pode ficar identificada com essa história? Pode. Uma pessoa que teve um relacionamento já casado, que não foi lá muito bom, era chato, tanto o homem quanto a mulher, não importa. É só porque é o homem que é o chato aqui na relação que não dá pra gente inverter a situação. É uma história que fala sobre relacionamento de homens e mulheres, por aí. Um detalhe que talvez a gente possa destacar assim, só para dizer que o texto não caiu num ponto que você para e fica pensando um pouco a respeito do que você acabou de ler. Temos uma escritora, uma mulher escrevendo, e num certo contexto ali, numa dessas paradas que eles fazem, os três, lá no Paraguai, eles estão também almoçando, e numa mesa ali ao lado, existem dois militares paraguaios. Eles estão lá caçoando de mulheres, aqueles machistas típicos. E tem a garçonete que está servindo, claro, todas as mesas, e os caras ficam bolinando a moçoila. O Juan Martín começa a ficar incomodado com aquilo. Ele está quase já querendo se levantar da cadeira e falar com os militares lá do Paraguai para falar, oh, respeita a moça. Só que aí é que está a coisa curiosa. Tanto a sua esposa e a Natália, prima dela, têm a mesma reação. Pelo amor de Deus, não levanta dessa mesa, não vai até eles, porque nós vamos acabar sendo presos. Aliás, você vai acabar sendo preso e nós vamos ser estuprados. É uma coisa curiosa, porque na verdade temos o contexto onde uma mulher está sendo agredida e as próprias mulheres estão evitando que um homem tome partido dela. É algo bastante curioso. É a única coisa do texto inteiro que vale a pena você parar um pouquinho e ficar pensando, caramba, que invertida de situação, né? Tudo por causa, claro, da violência dos estados. A Mariana Henriques é muito crítica às ditaduras. Ela transportou, claro, da Argentina, que ela faz referência em muitos outros contos que nós já vimos, transportou para o Paraguai. Mas é isso, a única coisa que salva nesse texto. Mas não ajuda a pontuar bastante numa avaliação final, que é o que eu vou fazer agora. Portanto, para Teia de Aranha, de Mariana Henriques, eu atribuo apenas 2 asteriscos. É o pior conto aqui, por enquanto, deste livro. Não serve para nada, facilmente esquecível, e olha, é difícil você ter alguma relação realmente com esse texto. Tirando esse detalhezinho que eu contei agora, que a gente pode pensar um pouco a respeito. E é só isso. Bom, semana que vem a gente vê então outra história aqui de Mariana Henriques. Espero que seja um pouquinho melhor. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas e já vimos dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2021. E tchau. Ah, sempre lembrando que estamos no mês de aniversário aqui, 4 anos do Mantado de Livros. Prestigie aqui o canal.